nome é Viviane Bellocchio, eu sou natural do município de Santiago, no Rio Grande do Sul, município bem próximo aqui da cidade de São Borja. Eu me formei no ano de 2003 em jornalismo pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Fiz especialização, pós-graduação na mesma universidade, em gestão de processos em comunicação, finalizando essa pós-graduação no ano de 2006. E em 2007 eu ingressei no mestrado em comunicação midiática na Universidade Federal de Santa Maria, na linha de estratégias comunicacionais, sendo orientada pela professora Luciana Mielniczuk. Em 2012, ano passado, eu finalizei, então, defendi a minha tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época, então, eu já estava trabalhando aqui na Unipampa, comecei a atuar na Unipampa, vim para São Borja no ano de 2012, mês de fevereiro. Quando eu era criança, parece bastante engraçado, é bastante engraçado, mas eu queria ser escritora, atriz, ou compositora. Então, são sonhos de qualquer criança, Então, eu nasci em Santiago, a minha família é toda natural de lá, mas no ano de 85, se não me engano, a gente veio a morar em São Borja, ficamos aqui por 5 anos, eu fiquei dos 7 aos 13 anos, se não me engano, aqui no município, estudei nas escolas, daqui brinquei muito pelas ruas da cidade, é bastante irônico, assim, é uma coisa que eu jamais pensava e que eu acabaria voltando para São Borja como professora de uma universidade pública federal, no município de São Borja. Naquela época eu já gostava muito de escrever, então naquela época eu já inventava de escrever uma novela, digamos assim. E aí eu tenho até hoje guardados os caderninhos, eu escrevia, vou escrever um livro agora, vou escrever um conto, vou escrever uma poesia, agora eu vou formar um grupo musical, isso chegou a acontecer aqui em São Borja, e eu vou compor músicas. Então, eu fazia esse tipo de atividade, assim, era o que eu mais gostava de fazer na infância. Quando a gente mudou de cidade novamente para Uruguaiana, aos 13 anos eu mudei para Uruguaiana, eu continuei escrevendo poesias, principalmente, e em Uruguaiana eu fui premiada por uma promoção na RBS, que pedia para a gente escrever um poema sobre o Dia dos Pais, sobre o pai. E eu fiz um poema sobre o meu pai e acabei vencendo aquela competição, aquela promoção, E foi ali então que eu decidi que eu queria ser jornalista. Meu pai vale ouro porque ele é um tesouro, o maior entre todos no mundo, e não deixo de o admirar um segundo. Meu pai é tudo de mais precioso, pois faz um carinho gostoso, pois não me deixa chorar pelas perdas e me ensina a superar as tristezas. Sorte tenho eu de ter um pai como o meu, que me ajuda nas tarefas e me deixa ir a festas. Fui de Uruguaiana para Ijuí, fiz o 3º ano do ensino médio na cidade de Ijuí. E aí, logo em seguida, eu passei no vestibular da Unijuí, uma universidade particular, e decidi ficar por lá. Foi, assim, bastante movimentada, como eu posso dizer, Já no 3º ou 4º semestre, eu comecei a trabalhar no Jornal Cooperativa, o nome do jornal é Jornal Hora H, E, assim, sempre tive muita vontade de ver os meus textos publicados. Eu acho que isso é uma vontade que a maioria dos alunos de jornalismo tem, acredito que muitas pessoas entram porque gostam mesmo de escrever, Pelo menos eu entrei no curso porque eu tinha muito amor e ainda tenho por escrever. No ano 2001, eu comecei a trabalhar na Rádio Progresso de Juí. Na Rádio Progresso de Juí, juntamente com a faculdade, eu fazia o primeiro portal regional, o primeiro portal da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que era o portal A Comunidade, que foi criado por um grupo de Santo Ângelo, pelo menos ele começou na cidade de Santo Ângelo, E a Rádio Progresso era representante desse portal no município de Ijuí. Então, eles precisavam de alguém que era novo, que estava começando a trabalhar com isso. Então, vocês imaginam, eu fazia faculdade, na faculdade eu acho que eu ainda nem tinha estudado ou passado pela disciplina de cibercultura, que era a primeira disciplina nesse sentido, que discutia efetivamente a interação ou a forma como o jornalista ou como profissional da comunicação, o comunicador, pode trabalhar com a comunicação digital.
né? A comunicação em redes digitais. Como o comunicador pode entender e se compreender nesse cenário da cibercultura. A gente estava começando a estudar isso, começando a tentar compreender. Alguns autores já surgiam, né? Então, eram as primeiras discussões em sala de aula. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com isso. Então, assim, eu passei de um meio, que era esse jornal Cooperativa, que trabalhava... ainda recebia fax, né, releases via fax, eu lembro de várias folhas assim, né, de muito papel, né, conexão de escada, a gente trabalhava muito pouco com a internet, sabe, não existia aquela coisa que a gente tem hoje, né, que a pessoa se não está conectada, ela não existe, né. Se tu chega numa redação e a pessoa te pergunta, bom, qual é o teu domínio, né, da ferramenta da comunicação digital, se a pessoa fala que não tem esse domínio, que não conhece muito bem, que não costuma acessar, de repente, talvez ela perca espaço para alguém que tenha mais experiência com isso, que lide mais com isso. Naquela época ainda não era assim. E na rádio que eu trabalhava, para fazer as notícias desse portal, eu adaptava as notícias que eram produzidas pela redação da Rádio Progresso. Eu também fazia a redação para os radiojornais da emissora e participava de alguns programas fazendo locução, né? Mas eu adaptava os textos desses jornalistas para a web e fazia algumas fotografias numa câmera digital que tinha, que trabalhava com disquete ainda. Uma câmera da Sony que trabalhava com disquete. Tinha que reduzir ao máximo a resolução daquela fotografia para poder acrescentar a foto, né? E transmitir aqueles dados para que eles fossem publicados na web. Então, era uma experiência, assim, era uma experiência. Eu tive essa oportunidade, achei bastante interessante. Eu passei a trabalhar no Jornal da Manhã, juntamente ainda cursando o jornalismo na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. E no jornal, então, eu passei a trabalhar com jornalismo impresso mesmo, né, em concomitância com as disciplinas da universidade. Teve um momento que eu cursava 7 disciplinas na faculdade, trabalhava no jornal e fazia o meu TCC. Então, foi bastante corrido, né? Como vocês podem ver, eu tive a oportunidade de ter contato com diferentes formas de produção jornalística durante a faculdade, o que eu acho essencial para o aluno. Ele tem que ter essa iniciativa, buscar o seu espaço, tentar participar, produzir, aprender ao máximo que ele puder, e foi o que eu tentei durante a minha faculdade, né? Quando eu finalizei a faculdade, no ano de 2003, eu trabalhava ainda no Jornal da Manhã, mas no ano seguinte eu abri uma empresa de comunicação com o nome de Projeção Assessoria Estratégica no mesmo município, Ijuí, eu e uma sócia que era colega de redação e foi colega de faculdade também. E nessa empresa a gente trabalhava com estratégias comunicacionais, estratégias de jornalismo, era a nossa proposta. A gente fazia cadernos especiais para a Zero Hora regional, né, de Santo Ângelo, e também começamos a fazer produtos próprios, revistas especiais, promocionais, coisas do tipo. A gente tentou empreender na área da comunicação, né? Ainda no 3º ano do ensino médio, eu conheci a pessoa que está comigo até hoje, né? Já faz 15 anos, tem um relacionamento. E eu conheci ele em Ijuí, a gente foi fazer vestibular junto, ainda lembro, a gente chegando na universidade num Opalão 79 para fazer o vestibular, né? E a gente passou todo esse período junto, né? De faculdade. Com relação a relacionamentos, né? Foi mais isso, assim, eu até não tive tanto contato com as festas da turma, né? E tal, porque eu tinha uma outra realidade, né? Tinha esse namoro, digamos assim, que marcou bastante a minha história na faculdade. Eu sempre tive interesse e sempre pensei em fazer mestrado. Eu admirava muito os meus professores, isso é uma realidade mesmo, sabe? Era uma aluna bastante dedicada e bastante CDF na universidade, na faculdade. Eu realmente entrei na faculdade com o desejo de ver qual era a minha capacidade, de testar a minha capacidade. Isso é verdade. Porque, para confessar, no ensino médio, no colégio, eu era um outro tipo de aluna, né? Eu já era uma aluna um pouco mais dispersa, digamos assim, né? Não no mau sentido, mas no sentido de que a gente não se dá bem, por exemplo, com matemática, né? Que é uma coisa que eu nunca me dei bem e tal. E quando eu entrei na universidade, eu pensei assim, bom, eu espero nunca mais pegar um exame, por exemplo, que a gente sempre acabava pegando algum exame em matemática, em física, alguma coisa assim, se pegava durante o período do colégio. Na universidade eu pensei, não, agora realmente eu quero focar, eu quero me transformar numa profissional e eu quero
absorver o máximo que eu puder dos professores. Então, sempre que eu podia, eu colava nos professores para conseguir realmente captar aquilo que eles estavam buscando, né? O que era admirado pelo professor, né? Que tipo de exemplo eu poderia tirar do professor para poder executar nas minhas tarefas. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava assim tão no pique do mercado, né? Que eu tinha esquecido um pouco desse objetivo. Mas com o tempo, né, depois que eu me formei, eu percebi que o mercado tem uma realidade, né, e que essa realidade ela já não bastava para mim. Eu passei, como eu falei para vocês, por vários meios no município de Ijuí e eu percebi que para evoluir, para crescer, para conseguir melhorar, eu precisava sair daquele município, eu precisava descobrir outros lugares, né, e descobrir outras atividades. Então foi aí que abriu essa seleção da primeira turma do mestrado em comunicação midiática da Universidade Federal de Santa Maria e eu optei então por parar com as minhas atividades profissionais temporariamente para estudar exclusivamente e tentar conseguir ingressar então no mestrado, para entrar mesmo na área acadêmica. A minha proposta para o mestrado era estudar o jornalismo do interior na internet. Quais eram as transformações do jornalismo do interior, né, em redes digitais. E acabei alterando o meu projeto de pesquisa para estudar o jornalismo colaborativo em redes digitais, né, de forma mais abrangente. Acabei estudando casos do jornal Gaúcho Zero Hora, né, a seção leitor-repórter especificamente, né, para verificar como é que estava ocorrendo aquela adoção, aquela apropriação dos sistemas de comunicação colaborativos em meios jornalísticos digitais, que é um fenômeno que vem ocorrendo há algum tempo, né? O leitor, o cidadão, ele vem sendo inserido, incluído nos processos de produção, e isso despertou minha curiosidade a partir do momento que eu comecei a estudar esses processos na teoria mesmo. E aí depois eu comecei a observar esses processos na prática em outros meios de comunicação, meios jornalísticos, né? E me interessei, a minha dissertação então aborda o jornalismo colaborativo em redes digitais como estratégia comunicacional no ciberespaço. Na URGS, então, o doutorado em comunicação e informação, eu entrei também com uma proposta, um projeto de pesquisa que previa o estudo da interação, especificamente interações mútuas no jornalismo digital de quarta geração. Essa era a minha proposta inicial. Com o tempo e com os estudos, a gente sempre acaba aprimorando ou alterando até significativamente o nosso projeto de pesquisa. E eu alterei também esse projeto de pesquisa, acabei entrando no estudo dos contratos de comunicação propostos pela instância de produção de mídias de referência como Zero Hora, e novamente Zero Hora foi o meu estudo de caso. Então, a minha tese, ela estudou como que a distribuição multiplataforma de conteúdos em contexto de convergência jornalística pode interferir nas propostas de contratos de comunicação que são feitas pela instância de produção ou por um meio jornalístico, um veículo jornalístico, né, ao seu público. E será que esse público está aceitando essas propostas? Como é que é isso? Se existe uma variação a partir do surgimento de novos suportes, novas publicações em novos suportes, né? Como é que fica isso? Em princípio, eu não conhecia a universidade, fazia muitos anos que eu não vinha para São Borja, né? Quando eu vim, várias lembranças acabaram surgindo, né? E acho que demorei até um pouco para me situar novamente na cidade, mas assim, não era um interesse específico pela Unipampa, na verdade foi a área do concurso mesmo. A área do concurso era em jornalismo digital. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, né? E eu me inscrevi e vim fazer esse concurso. Claro. Em comparação com as demais universidades, a gente tem uma estrutura, a infraestrutura que a gente tem hoje, ela é muito boa. A Unipampa, ela é uma universidade nova, nós temos uma infraestrutura muito nova, ainda em fase de organização, né? Ela é uma universidade em fase de estruturação, mas nós temos acesso, tá, a equipamentos, nós temos acesso a corpo docente com qualidade, né, com muita coisa para oferecer. O diferencial da Unipampa para mim é esse, né? Ela é uma universidade nova que está se transformando. Eu vi, desde que eu entrei aqui na Unipampa, e faz um ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses apenas que eu estou aqui, eu já vi mudanças assim na cidade de São Borja e na Unipampa
que eu acho que foram bastante significativas. E também o próprio desenvolvimento do curso, especificamente de jornalismo, né, com a premiação da Expocom, a universidade mais premiada na Expocom regional. Isso me orgulhou, particularmente, assim, me orgulhou bastante de fazer parte desse corpo docente dessa universidade. Eu acho que a pessoa que vier para a Unipampa não vai se arrepender. Existe um entendimento de que São Borja, obviamente, é um município que é longe, né? É um município pequeno, é uma cidade de interior, né? Existem comentários, como eu já falei, com relação à infraestrutura e tal, existem várias dificuldades. Mas essas dificuldades, elas não existem só aqui. Elas existem em todas as universidades, pelo menos pelas universidades que eu passei. Eu sempre vi, né? Sempre existe alguma dificuldade, alguma coisa que a gente precisa vencer. E essas dificuldades são desafios, acho que devem ser vistas como desafios que a gente vence com muito trabalho. A Unipampa, ela tem um corpo docente de qualidade que com certeza tem capacidade, tem potencial para oferecer um ensino de qualidade. Tá? E as práticas, elas estão acontecendo, os alunos, eles estão se sobressaindo, os trabalhos acadêmicos estão circulando. É uma universidade jovem, como eu falei, estão começando a circular. A gente está começando a desenvolver um projeto para transformar esse curso numa referência, né? Uma referência de qualidade, é o que a gente quer. Qualquer universidade quer um curso de qualidade, implantar um curso com excelência, né? Então, o objetivo do nosso corpo docente aqui é implantar esse curso com excelência, né? É qualificar cada vez mais. Para isso, a gente conta com a colaboração dos alunos, a nossa dedicação está garantida, né? E eu acho que a Unipampa não perde em nada para as demais universidades, né? É o esforço do aluno que faz a qualidade do produto final de tudo que ele for fazer, né?